O Gigante ganhou, doidão! Oh, que vitória, filho! Graças a Deus, obrigado, meu Deus, obrigado. Muito boa noite pra vocês, boa noite a todo mundo que tá acompanhando o Gigante da Colina, a live de pós-jogo do canal do Pedrosa. Estamos falando do Cruz Maltino, do Mastodonte da Colina. Estamos falando de um time que tem 4 vitórias nas últimas 5 partidas. Do maior crescimento do segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Vasco é o terceiro colocado do retorno do Campeonato Brasileiro. O Vasco continua vencendo, crescendo, evoluindo e mostrando que o que aconteceu antes da data FIFA se confirmou agora depois. Principalmente uma equipe que, com os reforços Carlos Cuesta, Robert Renan e Barros em campo, eleva o seu patamar. Apesar de velhas peças continuarem prejudicando o Cruz Maltino. E a gente vai falar muito sobre isso. Mas é uma vitória enorme, é uma vitória maiúscula, é uma vitória gigante de um time que precisava vencer se quisesse continuar olhando para cima. Extermina completamente qualquer papo de zona de rebaixamento. E mais, começa a olhar para o Campeonato Brasileiro com um pouco até mais de carinho. Porque se as atuações continuarem se repetindo, se o Vasco continuar apresentando futebol consistente, tático, coletivo que tem conseguido apresentar, é de fato para olhar para as 8 primeiras colocações, para quem sabe até beliscar uma vaga na pré-Libertadores antes da Copa do Brasil. O objetivo é terminar entre os 10, é terminar na parte de cima da tabela e continuar formando essa equipe. Mas a verdade é que o que o Vasco desempenha em campo e com os reforços que aconteceram, dá para a gente falar que dá para sonhar sim para ficar entre os 8 colocados. O Vasco é um time que tem mostrado consistência, tem mostrado que com os reforços mudou de patamar, tem pontuado dentro e fora de casa, voltou a ter São Januário como uma fortaleza e agora conseguiu vencer o Fortaleza fora de casa com 2-0. E um 2-0 bem feito. Numa grande atuação de Rayan, numa grande atuação de Barros, numa grande atuação de coletivo, que foi o Vasco da Gama. Mas sem dúvida alguma essa vitória não poderia estar na conta de outro que não seja o goleiro Léo Jardim. Um cara que não vivia a sua melhor fase, um jogador que a gente sabe que já entregou muito e estava devendo uma grande atuação, estava devendo o brilho que ele acostumou o vascaíno a ter com suas defesas. E foi ele quem manteve o Vasco no vivo, no jogo, para poder ter tanto 1-0 mantido, mas também fazer com que o Vasco estivesse na partida para fazer o 2-0. Léo Jardim hoje foi enorme, apareceu quando o Vasco mais precisava. E é por isso que essa equipe guerreira, dentro do jogo e até depois dele, continua pontuando dentro do Campeonato Brasileiro. 9ª colocação, é um Vasco que alegra o torcedor, é um Vasco que consegue vitórias não só por acaso, mas também vitórias em que joga melhor, em que joga bem, em que tem padrão. E que hoje mostrou uma característica muito interessante. Quer saber sofrer, quer se defender, quer aguentar uma pressão, mesmo com uma brilhante atuação do seu goleiro, e que está lá para isso também. É para isso que você paga o maior goleiro do Brasil. É para isso que você tem um jogador de nível de seleção brasileira no seu gol. Para te dar pontos, para te dar resultados. E foi isso que o Léo Jardim fez também. É o Vasco do Fernando Diniz. E não se pode ignorar isso. Não se pode ignorar que foi esse treinador que mudou o Vasco de patamar. Mas é claro, com o trabalho dele dentro do campo, dentro da janela de transferências e que tem que ser muito elogiada pela diretoria feita nessa segunda parte da temporada. Presidente Pedrinho, diretor Felipe e também o Admar fizeram um trabalho especial que colocaram de fato os jogadores em suas lacunas, faltavam coisas no Vasco e principalmente Robert Renan, Carlos Cuesta e a volta de Barros fizeram essas lacunas serem preenchidas. O Andrés Gomes é muito bom jogador e é um cara que ainda vai ajudar o Vasco bastante nessa temporada. Então tem que dar todo o mérito do trabalho do departamento de futebol para isso também ter acontecido. Não tem como passar pela melhora do Vasco dentro de campo sem observar. E se o Pedrinho, lá no início do ano, disse que o Vasco tinha um elenco top 8, lá ele estava errado. Lá ele se equivocou. Lá o Vasco não tinha um elenco top 8.
Mas agora, Pedrinho, se você quiser dar essa declaração novamente, não vejo nenhum absurdo. O Vasco tem sim potencial para estar entre os 8 melhores times do Campeonato Brasileiro. Já está entre os 4 na Copa do Brasil. E agora, com os reforços que a sua diretoria conseguiu contratar, é verdade. É verdade. Vocês hoje conseguiram construir uma equipe que é sim top 8 elencos no Brasil. E apresenta, que é o mais importante, futebol de um time top 8 no Brasil. E mais importante do que isso, vale lembrar que o Vasco ainda perdeu o Jair, que era uma peça importantíssima. Vale lembrar que o Vasco hoje não teve o Paulo Henrique, o melhor lateral direito do Brasil e peça crucial desse time. E mesmo assim, a equipe conseguiu, sem dúvida alguma, apresentar um bom futebol mais uma vez. O do Castelão até deu uma pequena melhorada, achei até melhor do que em outros jogos que o Vasco já fez lá e que outras equipes já fizeram lá. E esse gramado acabou deixando com que o Vasco colocasse um pouco do seu futebol em campo. Tanto é que a melhor chance da partida até a expulsão do Hugo já tinha sido do Vasco. Uma bola na trave ali que o Ryan não conseguiu chegar, mas que o Vasco já tinha construído com o Carlos Andrés Gomes pela direita e que foi uma mudança muito importante. Hoje o Vasco ele entrou com 2 mudanças que foram cruciais, importantes nesse momento em que o Vasco se montou durante essa data FIFA. Vale lembrar que o Vasco não teve o Puma Rodrigues durante essa preparação e muito menos o Paulo Henrique, que também estava com a seleção brasileira brilhando por lá, por sinal. Então, o Fernando Diniz, ele utilizou o Tietê como lateral direito, porque o Paulo Ricardo, que é da posição, acabou se lesionando nesses treinamentos, uma pena para ele, muita força ao Paulinho, e o Tietê foi utilizado ali porque o Tietê já fez essa função diversas vezes na carreira, no Botafogo, no Palmeiras, até como lateral esquerdo o Tietê já jogou, porque o Tietê tem um entendimento tático interessante e ele é um cara que tem facilidade com as 2 pernas. Então, eu até tinha comentado isso no SBT Esporte Rio nessa semana, que eu olharia com carinho para essa possibilidade, mesmo tentando trazer de volta o Puma e o Paulo Henrique, naquele momento por conta da logística complicada que tinha dentro dessa data FIFA, eu testaria o Tietê ali. Eu acho que o Tietê é um jogador que pode fazer aquela função porque ele tem pulmão e ele tecnicamente é bom, já fez essa função diversas vezes. E a outra grande mudança, sem dúvida alguma, foi a saída do Verratti. Inclusive hoje é aniversário do Verratti, parabéns para ele. É um cara que sempre honrou, vestiu e contribuiu para a camisa do Vasco da Gama, merece muito respeito. E a gente tem que continuar nutrindo esse respeito. Mas hoje, e já tem algumas lives que eu venho comentando aqui, que na minha humilde visão, o Verratti deveria sentar no banco para ele poder descansar. Para ele poder preservar um pouco até o mental dele e preservar o time do Vasco da Gama. Olhar para o que o campo estava falando, olhar para o que o campo estava trazendo. E o que o campo estava trazendo, e ficou mais explícito ainda no segundo tempo contra o Vitória, é que o time com o Carlos Andrés Gomes, o Ryan, o Nuno e o Coutinho se tornava uma equipe mais móvel, se tornava uma equipe mais envolvente em relação ao seu adversário. Então o Vasco voltou também com o Lucas Piton na lateral esquerda, até onde ele aguentou, e ele saiu com câimbras, lembrando que o Lucas Piton está voltando de lesão, mais de um mês parado. Ele foi muito bem, tanto ofensivamente quanto defensivamente, e o Vasco teve esses 4 jogadores mais móveis lá na frente. O início de jogo, o Fortaleza veio também para cima, porque uma situação precária dentro do Campeonato Brasileiro, uma equipe que estava jogando em casa, no desespero, e o Vasco foi aproveitando, e já era melhor. Até aqui, a gente olha para o que aconteceu hoje, e com todo respeito, cara, assim, eu me sinto muito tranquilo de falar sobre esse jogador. E, cara, eu sou profissional, mano. Assim, cada ano que passa, eu tento me tornar um profissional melhor. Cada ano que passa, cada mês que passa, cada dia que passa, eu tento estudar mais futebol, eu tento aprender mais sobre esse jogo e eu ainda tenho que aprender muito, muito para me tornar o cara bom que eu imagino que eu tenho potencial para ser. E tem outra coisa também que se chama ética profissional. Essa ética profissional, esse respeito, ela vai crescendo com o tempo quando você trabalha com comunicação. E principalmente depois que você tem cada vez mais contatos com esses atletas. Muita gente aqui gostava de me taxar como uma pessoa que perseguia o Hugo Moura. E eu falava aqui na live, gente, eu não tenho absolutamente nada, nem contra o Hugo Moura e nem contra qualquer outro jogador. O meu papel aqui não é esse. Não é esse. O meu papel aqui é falar sobre o que eu enxergo, falar sobre o que eu entendo de futebol. E mais uma vez,
mais uma vez, o campo provou que o Hugo Moura é um jogador que não tem condição de ser titular do Vasco da Gama. Eu tô falando isso de peito aberto, tá, gente? É de peito aberto. Vem aqui, você que ainda continua defendendo o jogador de futebol Hugo Moura. Você. Cara, entenda uma coisa. A gente não caiu aqui de paraquedas. A gente não tá aqui de paraquedas. A gente estuda pra caralho. Eu sei que tem muita gente em rede social que adora falar que comentarista ganha pra falar merda. Mas não. A gente ganha e se a gente tá numa posição em que a gente só cresce, SBT, Casa TV, entre tantas outras, e o canal do Pedrosa também continua crescendo, é porque a gente estuda, cara. É porque a gente entende do que a gente tá falando. Pode errar uma vez aqui ou outra, vai errar. Pode ter um equívoco aqui uma vez ou outra, vou me equivocar. Mas, gente, o Hugo Moura não é um jogador para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Hugo Moura não é um jogador capaz de vestir a camisa titular do Vasco da Gama. Não é a primeira vez. Isso não é de agora. Não é por causa do erro que ele cometeu hoje, que ele acabou solando, e isso pode acontecer com qualquer jogador. O Danilo, por exemplo, com a camisa do Flamengo, ele levantou o pé alto lá contra o Bahia e ele foi expulso com 13 minutos. Um cara que passou pelo Real Madrid, pelo Porto, pelo Manchester City, pela Juventus e hoje está no Flamengo. Pela seleção brasileira, jogou Copa do Mundo. Ele fez essa besteira também. A questão do Hugo não é essa. A questão do Hugo é que esses erros, eles se repetem jogo após jogo. Existem alguns jogos que os erros dele acabam não se transformando em gol, mas todo jogo você pode crer que ele vai ter um erro que pode se tornar algo grave. Então assim, cara, desculpa. Nada me surpreende. Nada me surpreende. Nada do que ele fez hoje me surpreende, porque eu tô avisando isso aqui o ano inteiro. E porra, Pedrosa, o Vasco ganhou. Tá reclamando? Eu não posso mascarar, mais uma vez, que ele acabou acontecendo em um fato em que não tem nem discussão. Não tem nem discussão. Eu vi um bando de gente clubista. Desculpa, cara. Não seja clubista. Ele pisou na panturrilha do jogador do Fortaleza. Porque com o Vasco não é expulso. Tá errado. O Vasco foi prejudicado. Por exemplo, no jogo contra o Bahia. 2 vezes era para ter sido expulso. O jogador que pisou no Pumita e o jogador que pisou no Coutinho. Isso não quer dizer que justifica o erro grave que foi o que o Hugo Moura fez hoje. Ele botou a partida do Vasco a perder. Foi isso que ele fez. Ele, mais uma vez, deixou o time na mão. E aí você vai pegar as estatísticas, vai parecer assim, o Pedrosa, meu Deus do céu, ele persegue o Hugo Moura. Aí tu olha, dos 11 erros graves que o Vasco cometeu nesse Campeonato Brasileiro, 5 foram do Hugo Moura. 5! Ele poderia ter botado a perder os 3 pontos do Vasco hoje, a progressão que o time estava tendo, o ajuste tático, a grande fase de vários jogadores, como o Ryan, como o Léo Jardim, que fez uma belíssima partida hoje, como a dupla de zaga Cuesta e Robert Renan, do Barros, só porque, mais uma vez, ele cometeu um erro inaceitável. Inaceitável. E isso, repito, não tem a ver com a pessoa Hugo Moura. Eu quero que ele seja muito feliz na vida dele. Eu tenho certeza que ele deve ser um cara maneiro pra caralho. Eu não tenho dúvida disso. Eu nunca ouvi ninguém falar um ai mal do Hugo Moura. Muito pelo contrário. Agora, dentro de campo, não dá mais pra ficar defendendo um jogador que prejudica o Vasco jogo após jogo. Jogo após jogo, porra. Não tem como. E eu digo isso, gente, não só de erros graves, mas assim, em nível. Se ele não cometesse todos os erros que ele comete, e que são indiscutíveis, se ele não cometesse esses erros, mesmo assim, a qualidade de jogador dele era uma qualidade aquém para um volante de Série A. É uma qualidade aquém. Ele tem dificuldade para girar, ele tem dificuldade para jogar de costas. Quando o Diniz coloca ele de zagueiro, ele piora porque ele não é zagueiro. E aí, no jogo de hoje, eu falei assim, porra, eu acho que o Hugo Moura, como segundo volante, ele fez os melhores jogos dele com a camisa do Vasco porque ele tinha o Barros atrás dele. Tá? Ele tinha o Barros atrás dele. E aí, nesse momento, você tinha um jogador que conseguia marcar. Então, quando o Hugo não tem a responsabilidade de sair jogando ou de conseguir ser o único marcador desse meio campo, o Vasco sofre menos. Porque o Barros é um leão, ele é um monstro. Tá? Ele é um monstro. E aí eu imaginei, bem, eu espero, falei no SBT hoje, eu espero que ele não cometa os erros que ele comete, porque ele faz isso com certa frequência.
Eu espero que isso não aconteça, tá? E aconteceu. Aconteceu e colocou, mais uma vez, o jogo do Vasco em risco. A sorte é que o Vasco hoje conta com uma das maiores joias que o Vasco já revelou, sem dúvida alguma, em sua história. O Ryan, ele é um negócio muito especial, gente. O Ryan chegou ao seu 15º gol na temporada. Ele chegou ao seu 10º gol dentro do Campeonato Brasileiro. O Ryan, ele é um diamante bruto e que cada vez mais ele está sendo lapidado. O que ele faz hoje, cara, poucos atacantes dentro do futebol brasileiro têm a capacidade de fazer, que é arrancar lá do meio-campo até o gol adversário, mesmo com o pique, mesmo com a velocidade, o que cansa qualquer atleta, e ele conseguir fazer aquela finalização absurda no canto do goleiro. E, cara, é muito surreal, porque quem assiste ao Ryan sabe que quando aquela bola ali sobrou, esse moleque ia dentro do gol. Quem vê o Ryan jogando sabia que ele ia dentro do gol. Então, o gol do Vasco, mesmo após, mais uma vez, o Hugo Moura colocar o jogo a perder, ele sai em um momento que o Lucas Piton corta, o Coutinho, e aí, gente, eu vou entender quem discordar de mim nesse caso, mas na minha opinião, o Coutinho já dá aquela raspada sabendo que o Ryan tá ali. Pelo jogador cerebral que o Coutinho é, eu não acredito que o Coutinho tenha dado aquela raspada ali só porque ele deu a raspada para tirar a bola. Ele deu a raspada perfeita para colocar o Ryan em condições de correr com o campo aberto. Porque aquilo ali é o tipo de jogada que o craque faz. O craque, ele tem o jogo ao seu redor. O craque, ele vê, ele tem visão periférica. E o Coutinho é craque. Então ele coloca naquela raspada o Ryan em condições de pegar o 1 contra 1 e naquele momento ali o Ryan vai dentro do gol. E aí todo mérito pro Ryan. O Coutinho chega à sua 5ª assistência nessa temporada. O Ryan chega ao seu 15º gol. E em 1-0, que ó, tranquilizou e acalmou o Vasco da Gama. Então naquele momento ali, o Vasco vai pro intervalo. E naquele momento do intervalo, eu acho que já é o momento que você olha e fala, opa, dá para ganhar o jogo. Dá para ganhar por quê? O Fernando Diniz, em todos os trabalhos que ele tem, ele gosta de utilizar 11 contra 10, 10 contra 11. Ele gosta de fazer simulações quando você tem um a mais e quando você tem um a menos. Para justamente você entender que essas situações de jogo, elas vão acontecer. E ele conseguiu, cada vez mais, olhar para aquele momento ali do cenário do jogo. Ele falou, opa, não vou mexer para o segundo tempo, porque o Coutinho, como ele fez no gol do Ryan, ele é um cara que acha passe. O Nuno é um cara que acha passe. Então ele olhou o jogo e se desenhou por uma partida que o Vasco poderia ficar com a bola para não deixar o Fortaleza realmente crescer. Ele observou ali aqueles primeiros 10 minutos e estava ruim. Estava ruim. Porque o Fortaleza veio para cima, o Coutinho teve uma escapada só que ele conseguiu, o Ryan também, e o Vasco estava perdendo o campo. O campo estava começando a inclinar, o Fortaleza estava começando a pressionar o Vasco e colocar as linhas do Vasco baixas. E aí, além de você não estar tendo a qualidade do Coutinho e do Nuno com a bola no pé, você perde também porque eles não são jogadores que têm um aspecto físico para ficar jogando sem a bola 45 minutos. E foi isso que aconteceu. Então, o Diniz, mais uma vez, sim, em vários outros momentos, ele teve leituras ruins, ele fez substituições ruins. Eu acho que cada vez mais o Diniz está conseguindo entender o que ele tem à disposição dentro do banco de reservas. Ele está conseguindo cada vez mais com o tempo de trabalho e principalmente a data FIFA ajuda muito o Diniz a conhecer todo esse trabalho de elenco, digamos assim, as características dos jogadores. Ele conseguiu mexer certo. E mesmo após a mexida, o Vasco ainda passou ali 5, 6, 7 minutos sendo pressionado. Porque isso, gente, não é, ah meu Deus, um grande defeito. Isso é do jogo, cara. O futebol ele é feito de várias fases, ele é feito de vários momentos. E você tem que cada vez mais competir e sobreviver dentro daqueles momentos. Aquele momento era do Fortaleza. Porque naturalmente, com um a mais, o Fortaleza dentro da sua própria casa ia começar a espetar os pontas, os laterais, ia começar a povoar um pouco mais a área, entendendo que a superioridade numérica ela tinha que ser feita. O Vasco baixou o bloco no 4-4-1 praticamente, deixando o Ryan ali como um primeiro jogador dessa linha, baixou o Nuno, baixou o Coutinho.
E aí o Vasco, com a expulsão do Hugo Moura, ficou praticamente nessa segunda linha com o Coutinho ali jogando de volante. E o Coutinho não tem essa característica. Então, toda hora o Fortaleza chegava, só que o Fortaleza, com todo respeito ao Fortaleza, é uma equipe limitada e veio na base do Bumba Meu Boi, do abafa mesmo. Aí apareceu o Léo Jardim. E eu já falei aqui pra vocês, o Léo Jardim não vivia um grande momento na sua carreira. O Léo Jardim talvez estivesse vivendo o seu momento de maior oscilação desde que ele é goleiro do Vasco. Falhou em algumas bolas nos jogos passados, falhou dentro da Copa do Brasil também, fazendo pênalti no Correia. Eu acho que é um jogador que estava salvando o Vasco e salvou o Vasco na Copa do Brasil e estava sobrevivendo disso. E para o salário que ele ganhava, que ele ganha na verdade, é o goleiro mais bem pago do Brasil, e para o goleiro que a gente sabe que ele precisava de uma atuação de gala como essa. Porque o grande goleiro aparece nesses momentos. O grande goleiro, o goleiro que ganha pontos para você, que decide jogos, ele aparece nesses momentos. Então o Léo Jardim naquele momento ali apareceu. E fez defesas milagrosas, fez defesas absurdas. Fez defesas assim, que colocaram realmente o Vasco vivo no jogo. Vivo em condições de segurar aquele ímpeto. E aí entra o Fernando Diniz com o David, com o Matheus França, colocou o Pumita também. Ele foi inteligente e armou o Vasco para o contragolpe. Foi inteligente e armou o Vasco para que aquilo ali acontecesse. E o gol do Vasco acontece. David consegue pegar o rebote ali de uma jogada iniciada ali pelo Matheus França, teve participação, se eu não me engano, do Tietê também, o próprio Pumita Rodrigues que entrou no segundo tempo, e porra, que esforço que esse cara fez, já tinha jogado em Portugal anteontem, e hoje entrou, jogou minutos e contribuiu, porque o cruzamento que gera o gol do David é dele. E o David, depois de alguns jogos, sem conseguir entrar tão bem, sem conseguir ser o cara que a gente imaginava, ele vai lá e faz o gol. Faz o gol em um time que talvez o David tenha tido a sua melhor fase da carreira, que foi no Fortaleza, que foi até onde criaram a música, mais um gol do DVD. E aí o Vasco da Gama consegue o 2-0. A partir daquilo ali, você fura a bola. Fura a bola, só que de uma forma incrível. E aí mais uma vez eu tenho que destacar aqui, a partida do Barros é um leão em campo, é um monstro. A base do Vasco mais uma vez respondendo. Se o Vasco tem um pilar hoje de equilíbrio e que para mim é insubstituível, esse alguém se chama Barros, mas eu não posso deixar de destacar que nos dois jogos onde Robert Renan e Cuesta jogaram juntos, o Vasco venceu os dois por 2-0, ou seja, não tomou gol. As duas únicas vitórias que o Vasco teve na temporada sem ser de 3 ou mais gols, em que o Vasco não tomou gol, foram com Cuesta e com Robert Renan. Isso não é coincidência, gente. Isso não é coincidência. Isso não pode ser coincidência, porque isso faz parte de um patamar elevado em relação ao que esses jogadores fizeram. O Vasco perdeu um jogo nos últimos 5. Venceu 4. O único jogo que o Vasco perdeu, o Vasco estava sem o Cuesta e sem o Barros. O Barros, inclusive, não perdeu como titular do Vasco da Gama. E aí é até bizarro e hilário você ver hoje o presidente do Flamengo insinuando, fazendo teorias da conspiração, como se de alguma forma aquele empréstimo de 80 milhões feito pela Crefisa tenha interferido dentro do resultado, porque foi no dia que anunciou o Vasco e Palmeiras. Olha, cara, hoje eu fiquei entristecido, assim, porque teoria da conspiração, vídeo torcedor, tá tudo bem, torcedor é torcedor, quer que o seu time ganhe, não tem tanta consciência. Agora, vídeo dirigente, vídeo presidente. Então, Bap, eu vou te dizer uma coisa. O Vasco perdeu pro Palmeiras porque o Vasco estava sem seus dois principais jogadores de defesa, o Cuesta e o Barros, só tinha o Robert Renan, e o Vasco é pior do que o Palmeiras. É só isso. Não só pior do que o Palmeiras. O Palmeiras é melhor do que os 19 times do Campeonato Brasileiro nesse momento. Então foi por isso que o Vasco perdeu pro Palmeiras. E porque o Vasco não ganha do Palmeiras no Allianz Parque há 10 anos. Eu não sei se ele sabe. E nem todos os anos o Palmeiras emprestou. Na verdade não foi o Palmeiras, né? A Crefisa, que é uma empresa que não patrocina mais o Palmeiras, emprestou 80 milhões para o Vasco. Então o Vasco perdeu para o Palmeiras porque o Vasco fez um jogo terrível, horroroso, infelizmente. E essa que foi a realidade. E assim é o futebol. E o Palmeiras é mais forte do que o Vasco. E não porque a Crefisa emprestou 80 milhões para o Vasco. Isso é importante, porque teoria da conspiração vindo de dirigente, que fase, né? Que fase. Enfim,